Olá, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu sou estudante do curso de Geografia e vim apresentar para vocês uma aula hoje falando sobre a geografia como conhecimento científico. Nós vamos olhar os slides e eu vou explicando cada um para vocês. Primeiramente, eu gostaria que vocês pensassem na geografia. Vocês já se perguntaram quando que a geografia passou a ser vista como ciência? Quando que o ser humano teve a necessidade de começar a estudar a geografia, de começar a usar a geografia? Vocês já pararam para pensar nisso? Então hoje nós vamos ver que a geografia existe há muito mais tempo do que a gente imagina. Ela passou a ser vista como ciência depois de um tempo. Mas isso não diz que ela não era estudada, não era vista mesmo que sem querer, né? Ela não sendo vista como ciência, mas mesmo assim, muitos conceitos geográficos já eram praticados pelos humanos antigamente. Então, para começar a nossa aula, nós vamos acompanhar os slides. Ele vem falando assim: a geografia é uma das mais antigas ciências, desenvolvidas pela civilização ocidental, tendo seus conceitos básicos delineados na Grécia Antiga. Então, os primeiros conceitos da geografia, o básico do básico, eles foram delineados lá na Grécia Antiga, há muito tempo, onde essa se desenvolveu como ciência e método do pensamento filosófico. Então foi lá na Grécia Antiga que a geografia começou a se desenvolver como ciência, tá? Com a expansão grega promovida por Alexandre da Macedônia, quando é conhecido como Alexandre o Grande, o interesse pelos estudos das novas terras colonizadas aumenta consideravelmente. Então Alexandre, ele conquistou muitas terras, muitas novas terras. Então começou-se um estudo dessas novas terras. Então a partir desse estudo começou a se usar alguns conceitos básicos da geografia. Em especial pelos fatores práticos que o conhecimento da matéria proporcionava, como o incremento de técnicas de navegação, que contribuíram para uma atividade comercial mais intensa, e bem como os melhoramentos que a geografia adicionava à agricultura, indicando épocas, climas e solos ideais ao melhor cultivo. Então, não é só pela questão de localização de grandes navegações que a geografia foi importante, não. Ela também foi importante para questões de cultivo, para questões na agricultura. Porque começou-se a estudar qual o melhor solo, qual a melhor época para plantar e colher determinado produto. Tá? Então isso também foi muito importante para o crescimento da civilização humana, porque tem a ver muito com a agricultura. É a partir do século XVIII que a geografia foi sendo discretamente reconhecida como disciplina, recebendo a atenção de grandes intelectuais como Kant, Montesquieu, Goethe, que desenvolveram a chamada geografia social. 100 anos mais tarde teremos a escola alemã. Então esse foi só um iniciozinho, né, da geografia sendo estudada como ciência. 100 anos mais tarde que nós vamos ter ela com o conceito de determinismo, que ligava o clima ao desenvolvimento intelectual do ser humano. Na década de 30 do século XX, predominariam as ideias da escola francesa e o conceito do possibilismo, que estabelecia que as escolhas feitas pelo ser humano levariam ao seu respectivo desenvolvimento cultural. A partir de então, a geografia passa a adotar conhecimentos acessórios como a estatística, além de novos equipamentos como o computador e o satélite. Então isso foi lá no início, né? Ela começou a ser estudada como ciência, depois ela começou a fazer parte realmente de disciplina,
E hoje nós podemos ver que vários são os estudos feitos através da geografia. Ela contribui para várias áreas da nossa vida hoje. Inclusive, nós temos vários serviços que nós utilizamos muito, que são contribuições da geografia, como computador, GPS, estatística, gráficos e assim vai, são inúmeros. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico, isto é, aquele espaço o qual o ser humano transforma e se relaciona. Então, qual é o principal pilar da geografia? É o estudo do espaço geográfico. O que é o espaço geográfico? É aquele espaço que o ser humano convive e se relaciona. Ela se preocupa também em estudar a relação entre as atividades humanas e o meio natural. Então é isso que basicamente engloba o estudo da geografia. É o estudo do espaço geográfico e as interações do ser humano sobre ele. Apesar de os mais diferentes autores dividirem a geografia com base em outros critérios, essa distinção é atualmente a mais aceita no meio acadêmico, de forma que as demais divisões estariam inseridas dentro dessa mais genérica. Então aqui a gente consegue ver uma das principais, das primeiras divisões da geografia. Ela está dividida em geral, que vai englobar humana e física, e a geografia regional. A geografia é uma ciência humana que estuda o espaço geográfico e suas composições, analisando a interação entre sociedade e natureza. Então, as interações entre o ser humano e o meio natural. No âmbito desse mérito, essa área do conhecimento utiliza em suas abordagens uma série de conceitos que são considerados como basilares, ou seja, são a base para a fundamentação de seus estudos. Trata-se das chamadas categorias da geografia. Os principais conceitos da geografia nesse sentido são o lugar, a paisagem, a região e território. Então nós vamos ver cada um deles. O lugar. O lugar é o espaço apropriado ou percebido pelas relações humanas. Por exemplo, eu, Letícia, o meu lugar, a minha casa, a minha escola, o meu trabalho, isso tudo faz parte do conceito de lugar para mim, tá? Então, o lugar é uma coisa muito particular, é uma coisa de cada um, tá? A paisagem é diretamente definida como aquilo que a visão alcança, ou como o mundo conforme sua aparência externa. Então, eu costumo dizer que a paisagem é tudo aquilo que os nossos olhos conseguem ver ao nosso redor. Região. O conceito de região é amplamente utilizado no senso comum, ou seja, todo mundo usa esse conceito, sendo geralmente empregado em referência a uma área do espaço mais ou menos delimitada. O que é isso? Não tem ali um lugar certinho de delimitação da região. Então, o Brasil, por exemplo, é dividido em 5 regiões. É baseado nesse conceito de região. Elas são mais ou menos delimitadas. E, por último, nós temos o território, que é muito utilizado no âmbito da política. O território é comumente entendido como uma área delimitada por fronteiras. Tá? Então, nem sempre essas fronteiras vão ser visíveis, vão existir, vai ter um muro, ou vai ter uma placa ou uma divisão. Mas pode ser também uma fronteira imaginária, separando um território do outro, tá? A geografia é uma ciência moderna, sistematizada enquanto tal a partir do século XIX. Então, ela foi sistematizada como ciência somente a partir do século XIX. Entretanto, não se pode dizer que antes disso ela não fosse praticada. Então, ela começou a ser vista como ciência no século XIX. Porém, antes, ela já havia sendo utilizada, mesmo não sendo vista como ciência. A expressão foi criada pelo filósofo Eratóstenes
no século III a.C. Com o tempo, essa ciência atravessou diferentes caminhos e teve diferentes definições. Atualmente, entende-se a geografia, a grosso modo, como a ciência que estuda o espaço geográfico, que foi o que eu já disse para vocês. Isto é, aquele habitado pelo homem ou que seja de interesse para este, tanto em seus aspectos naturais quanto em seus aspectos humanos, que são aquelas relações entre humano e espaço natural que nós já vimos. Assim como todo conhecimento produzido à luz da ciência e da razão científica, o pensamento geográfico se destacou pelas diversas contribuições e inúmeros pensadores. Então nós temos aqui um dos primeiros que foram Alexandre von Humboldt e Karl Ritter. Esses dois pensadores foram sucedidos por Vidal de Lablache e Friedrich Ratzel, que são os mais ouvidos por nós. E não poderíamos deixar de falar, né, gente, de um dos pensadores mais atuais brasileiro, né, motivo de orgulho pra gente, que foi Milton Santos. Então vamos aprender um pouquinho sobre ele. Quem foi Milton Santos? Milton Santos foi um geógrafo brasileiro, considerado por muitos como o maior pensador da história da geografia no Brasil e um dos maiores do mundo. Destacou-se por escrever e abordar sobre inúmeros temas, como a epistemologia da geografia, a globalização, o espaço urbano, entre outros. A obra de Milton Santos caracterizou-se por apresentar um posicionamento crítico ao sistema capitalista e aos pressupostos teóricos predominantes na ciência geográfica de seu tempo. Em seu livro Por uma Geografia Nova, em linhas gerais, o autor criticou a corrente de pensamento Nova Geografia, marcada pela predominância do pensamento neopositivista e da utilização de técnicas estatísticas. Diante desse pensamento, propôs, fazendo eco a outros pensadores de seu tempo, a concretização de uma geografia nova, marcada pela crítica ao poder e pela predominância do pensamento marxista. Nessa obra, defendia também o caráter social do espaço, que deveria ser o principal enfoque do geógrafo. Então, lembra da questão do espaço, a geografia, a disciplina que estuda o espaço geográfico? Então, Milton Santos queria que deixasse de ser só um espaço, esse conceito. Ele deveria ser visto como espaço de relações sociais do ser humano e não só vista como um espaço. Um dos conceitos mais difundidos e explorados por esse geógrafo foi a noção de meio técnico científico informacional, que seria a transformação do espaço natural realizada pelo homem através do uso das técnicas. Então o homem pegaria as técnicas que ele já conhece e transformaria esse espaço natural, que difundiriam graças ao processo de globalização e à propagação de novas tecnologias. Sobre a globalização, Milton Santos era um dos seus críticos mais ferrenhos. Em uma de suas mais célebres frases, ele afirmava que essa globalização não vai durar. Primeiro, ela não é e nunca a única possível. Segundo, não vai durar como está, porque como está é monstruosa, perversa. Não vai durar porque não tem finalidade. Então ele criticava a forma de globalização. Não é que ele não concordava com a globalização, ele achava que a globalização estava acontecendo de uma maneira errada. Em uma das suas obras mais difundidas pelo mundo por uma outra globalização, muito lida por não geógrafos, Milton Santos dividiu o mundo em globalização como fábula, como ela nos é contada, e globalização como perversidade, como ela realmente acontece, e globalização como possibilidade, explorando uma ideia de outra globalização. Então ele acreditava que a globalização feita da maneira correta poderia sim trazer muitos pontos positivos para toda a sociedade. Milton Santos faleceu em 24 de junho de 2001.
vítima de complicações proporcionadas por um câncer aos 75 anos. Deixou uma vasta obra com dezenas de livros, uma infinidade de textos, artigos e capítulos. Seu pensamento ainda é considerado atual e muitas das críticas dos movimentos anti-globalização fundamentaram-se em suas ideias. Então, Milton Santos foi e é um grande filósofo, um grande geógrafo, pensador, né, tanto do tempo dele quanto dos dias atuais. É um motivo de orgulho para o Brasil e para todo mundo, que ele foi um dos maiores pensadores da geografia de todos os tempos. E para finalizar nossa aula, nós vamos encerrar com o pensamento dele, que diz: a força da alienação vem dessa fragilidade dos indivíduos quando apenas conseguem identificar o que os separa e não o que os une. Então, mesmo sendo um pensamento que ele teve há muitos anos, né, esse pensamento ele consegue se adaptar bastante nos dias que nós temos, nos dias atuais. Porque o ser humano hoje, ele não foca naquilo que os une, muito pelo contrário, ele foca apenas naquilo que os separa. Então é isso, né? Finalizando aqui essa aula, então, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.